Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Programa de Extensão de Saúde da Telesaúde UFAM. Sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo sobre asma e síndromes respiratórias. Nós estamos aqui com o Dr. Mário Fonseca, professor de medicina da UFAM. A gente vai pedir, por favor, doutor, que o senhor se apresente. Bom, eu sou médico formado aqui na UFAM. Na verdade, na minha época nem era UFAM, era a Universidade do Amazonas. A antiga UA. Exato. Eu fiz clínica médica aqui no Hospital Getúlio Vargas e pneumologia na Santa Casa de São Paulo. E atuo como professor da disciplina de propedêutica médica aqui na UFAM, na Faculdade de Medicina, desde 2011. E sou preceptor aqui do Hospital Getúlio Vargas, da residência de clínica médica, no módulo de pneumologia, desde 2004, na verdade, né? Então, essas são as minhas formações básicas. Muito legal. Então, a gente está com um pneumologista hoje falando sobre asma, né? É importante ressaltar a qualidade do diagnóstico, a qualidade do tratamento pelos nossos professores formados aqui na UFAM. Com isso, a gente vai começar um pouquinho conceituando asma, né? Ou também conhecida como bronquite asmática, ou uma bronquite alérgica, que é uma doença respiratória crônica, da qual as vias aéreas das pessoas se inflamam ficando estreitas e inchadas, e com isso dificultando a respiração. Essa síndrome respiratória pode ser causada de forma genética, ou também pode ser adquirida por vários gatilhos, podendo ser por fatores ambientais externos e fatores externos diferenciais. Dentre os fatores ambientais mais comuns, exposição à poeira, exposição ao ácaro, fezes de barata, mofo, pólen, dos quais podem se acarretar essa alergia. Pode ser incluído também mudanças de clima, e hoje nós estamos sofrendo aqui no Amazonas, principalmente, fumaças. Essa fumaça pode ser ambiental, fumaça de cigarro, cheiros fortes, exposição ao frio, mudança de temperatura. Além dessas doenças, né, essa infecção viral, sobretudo, pode ser pelo vírus sincial ou rinovírus, podendo provocar asma. Existem vários fatores externos diferentes. Ela pode ser agravada por uso de medicamento, refluxo e também, mais comumente aqui, doutor, com as nossas queimadas. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho de sinais, sintomas e o diagnóstico da asma? Tá bom. Lembrar sempre isso, que a asma é uma doença complexa, né? Ela tem uma grande particularidade como doença. Às vezes a pessoa tem a doença, pode ter períodos longos de estabilidade clínica e parecer que está até curada, ela está pensando que está curada, mas a doença está lá presente. E como você falou, ela é desencadeada por múltiplos fatores. Fumaça, poeira, fumaça de cigarro, perfumes, produtos de limpeza, infecções de vias aéreas, seja por vírus, como vírus sincicial respiratório, como você citou, ou rinovírus, até o próprio Covid pode desencadear crises de asma. Então é uma asma complexa. Os principais sinais e sintomas apresentados pelos pacientes são tosse, sensação de aperto no peito ou dor no peito, falta de ar ou cansaço, aumento de catarro, de secreção. Às vezes piora desses sintomas à noite, a pessoa que desperta à noite com falta de ar e cansaço. Um dos sintomas que mais se destaca, e nem sempre está presente, mas um dos que mais se destaca, é a presença de chiado no peito, que os próprios pacientes relatam, como sendo, eles percebem como se tivesse alguns falam como se tivesse um gatinho miando, ou um passarinho piando no peito, ele percebe isso e chama a atenção. Doutor, fora os sinais e sintomas respiratórios que a gente sabe ali, quais seriam as outras complicações para o paciente que tem asma, não trata, ou numa crise exacerbada de asma? Bom, o grande problema da asma é o seguinte: por ser uma doença crônica, ela vai acompanhar a vida inteira do paciente. E muitas vezes o paciente só vai procurar ajuda médica quando em crise. Só que a doença, ela permanece ali em atividade. Então ocorre todo um processo inflamatório dentro das vias aéreas, levando a um espessamento das vias aéreas, dificultando a saída de crises em momentos seguintes, né? Leva também a perda da capacidade pulmonar, ou seja, a função pulmonar fica prejudicada nesses pacientes. E isso faz com que, a longo prazo, no decorrer da vida, ele tenha maiores limitações das suas atividades, né? Isso pode acontecer também. E esse grande problema é esse, que às vezes o paciente só vai procurar ajuda quando em crise, embora a doença esteja ali presente o tempo todo na vida dele. A perda da qualidade de vida, a perda da qualidade do sono, né? Sim, como a doença tem vários graus, tem aqueles que são mais tranquilos, mais leves e outros mais acentuados,
Tem pacientes que acabam, às vezes, tendo dificuldades até de conseguir trabalho, né? Atividades profissionais, porque não conseguem exercer suas atividades, porque precisam faltar para ir serviço de urgência, às vezes porque não tem condições de exercer a atividade por estarem muito cansados, né? A questão da qualidade do sono é afetada, como eu falei, como tem despertar noturno numa grande parte dos pacientes, às vezes o sono fica prejudicado, isso afeta o paciente como um todo na sua qualidade de vida. Então é uma doença que também tem um outro detalhe que é importante. Ela parece uma coisa simples, mas é uma doença complexa e que ainda no Brasil se morre em torno de 2.000 pessoas por ano por asma. Parece pouco, mas não é pouco, são praticamente uma morte a cada 6 minutos. Então, uma doença que é tratável, né, e controlável com tratamento. Doutor, sobre os outros, as outras doenças do trato respiratório, por exemplo, tem muita gente que confunde asma, bronquite, sinusite, efizema. Esses outros quadros, principalmente os quadros crônicos, efizema, sinusite, eles podem ser confundidos ali com asma? Bom, o que acontece com a asma? Uma grande parte dos pacientes asmáticos, em torno de 60% deles, tem rinite alérgica associada. E a rinite alérgica se caracteriza por coriza, espirro fácil, sensação de coceira no nariz, no ouvido, na garganta, às vezes nos próprios olhos. E aí confunde com sinusite. Outra coisa, o enfisema. O enfisema, na verdade, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem sintomas muito parecidos com o da asma. Chia o peito também, dor no peito, falta de ar. Mas a principal diferença, geralmente ocorre em indivíduos acima dos 40 anos, embora a asma possa aparecer em qualquer faixa etária. E o principal fator de risco para o desenvolvimento do DPOC, do enfisema, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica, é a exposição à fumaça do cigarro, a pessoa ter sido fumante. Não é a única, mas é a principal. A gente também tem uma grande particularidade aqui na região. Ainda há pacientes que desenvolveram o DPOC, o enfisema, porque foram seringueiros, se expuseram cronicamente à fumaça da defumação do látex. E outras pessoas que trabalham com exposição à fumaça crônica podem desenvolver DPOC. Mas os sintomas são muito parecidos. A grande diferença é a faixa etária, a exposição, esse fator de risco, ou o fumo, ou a fumaça de queima ambiental cronicamente, né? E o fato de terem sintomas persistentes. Enquanto que a asma pode ter reversibilidade, mesmo sem nenhum tratamento de sintomas, a doença pulmonar permanece. Já a sinusite, como eu falei, confunde mais com a rinite alérgica, por causa do espirro, a coriza, o desconforto que causa no paciente. E sobre essa exposição, doutor, o fumante passivo, aquela criança ali que tem o pai fumante ativo e ele está fazendo essa inalação de fumaça do cigarro, ele pode desenvolver quadros de asma? Ele pode entrar em crise se ele tiver um fator genético predispõe para asma. Ele pode entrar em crise porque a exposição à fumaça do cigarro é um fator que pode desencadear crise. E lembrar também o seguinte, se ele for um fumante passivo, a questão do fumo passivo realmente é o longos anos de exposição. Então, um indivíduo, por exemplo, que trabalhava num local fechado com outros fumantes, 8 horas por dia, 5 dias na semana, 30 anos da vida dele, ele foi um fumante como os outros, né? Mesmo não estando usando o cigarro propriamente dito. Então, a criança exposta tem maior risco a doenças de vias aéreas por estar também cronicamente exposta à fumaça do cigarro, que é um irritante da via aérea, né? Um irritante da mucosa do nariz, da mucosa dos brônquios, da traqueia, levando a desconforto nesses indivíduos. Eu fui um fumante passivo por 12 anos, então quando minha mãe largou o cigarro com 12 anos, eu parei de fumar passivamente ali, por isso também que eu lhe perguntei. E a questão toda é a convivência no ambiente, né? Você ficar horas ali convivendo naquele mesmo ambiente com a fumaça ambiental ali presente, né? O ambiente não só é um ambiente externo, mas um ambiente interno também. Um ambiente fechados, né? Fechados que a fumaça vai estar circulando ali e você vai estar fumando do mesmo jeito. Doutor, e sobre o diagnóstico médico ali do paciente? Ele é clínico, laboratorial, tem que ser os dois juntos? O diagnóstico começa com a clínica. A clínica é sempre fundamental. Aquele indivíduo que vem te procurar com episódios recorrentes que ele tem falta de ar, dor no peito, tosse, sensação de catarro e chiado no peito, já chama atenção para a gente. Mas o que confirma o diagnóstico, além do quadro clínico, é um exame chamado espirometria. É um exame no qual o indivíduo vai soprar num dispositivo e ele vai fazer um formato do sopro dele no aparelho, né, no computador, e a gente vai ver se os volumes pulmonares obtidos por aquele indivíduo são coerentes para a altura, o sexo, a idade e o peso dele. Então, se ele tem clínica e alterações na espirometria, fecha o diagnóstico da asma. E sobre a espirometria, ela ficou muito popular após Covid, a nossa pandemia de Covid, e a gente consegue diferenciar bem ou as sequelas do Covid podem mascarar aí possivelmente um diagnóstico? Aí tem duas situações bem peculiares. O Covid naquela fase mais crônica, em indivíduos que ficaram com sequelas importantes no pulmão,
apresentam geralmente distúrbios na espirometria que são diferentes dos distúrbios da asma. A espirometria não dá a doença, ela mostra se está normal ou se tem distúrbios. Então, geralmente, no COVID, com sequelas significativas no pulmão, o distúrbio seria um distúrbio restritivo, tem características próprias. A gente já pensa nisso. Já na asma, o distúrbio obtido, né, no exame, num paciente que é asmático, geralmente é um distúrbio obstrutivo. Ele tem também características próprias do exame e com isso a gente consegue diferenciar. Além do lógico, não é só o exame, tem o quadro clínico apresentado, a história, a evolução da doença, que vai ajudar você a diferenciar uma doença da outra. Doutor, para os estudantes aí de medicina, farmácia, fisioterapia, enfermagem, quais perguntas na entrevista, ali no primeiro contato do paciente que se queixa de falta de ar, de chiado no peito, quais perguntas são mais pertinentes para o diagnóstico clínico? Então, primeiro, perguntar se tem um chiado no peito, que é um fator muito relevante para a gente. Segundo, se tem algum fator que desencadeia esse processo. Se é quando ele está num ambiente com poeira, com mofo, com fumaça ou fumaça de cigarro, ou alguma substância volátil, um perfume muito intenso, produto de limpeza, pelo de animal também, então tem animais com pelo. Mesmo aqueles que dizem assim, olha, ele não solta pelo no ar, não fica pelo no chão, mas é microscópico, está aqui no ar, aquilo ali pode desencadear, chamaria atenção para a gente. E geralmente os asmáticos são episódios recorrentes. Ele tem episódio, melhora, depois volta a ter episódio novamente, chama muito atenção isso aí. Então, é um fator primordial esse, os sintomas apresentados, a exposição a fatores ambientais e a recorrência, quer dizer, período de melhora e volta, período de melhora e volta. E quanto tempo esse período de recorrência aí a gente já pode suspeitar que o paciente tem asma? Esse é o grande problema, na verdade varia de pessoa para pessoa, né? Então tem pessoas que às vezes tem um episódio, passam 3 meses, aí volta a ter um outro episódio, vai chamar a atenção para a gente também. Tem outros que são mais próximos. Então, não tem um período certo, mas o quadro clínico e essa recorrência de sintomas, sempre voltando, é o que chamaria muita atenção para a gente pensar numa asma. Então, pessoal, nós já temos aqui a doença, seus sintomas e seus métodos diagnósticos, clínicos e laboratorial. E agora, doutor, quais seriam esses possíveis grupos de risco para estarem desenvolvendo essa doença? A asma tem um fator genético muito importante. Então, a primeira coisa que a gente sempre pergunta também nos indivíduos com suspeita de asma, se existe algum familiar próximo também asmático. Pai, mãe, irmãos, isso chama muita atenção, tá certo? Outra coisa, aqueles que tiveram parto prematuro, também foi um fator que pode desencadear risco. Não é todo indivíduo que teve parto prematuro vai ter asma, não é isso. Mas é um fator para pensar nessa possibilidade. Mas o principal grupo de risco são aqueles que têm histórico familiar. Não, na minha família tem minha irmã, minha mãe era, na infância ela disse que tinha, meu pai, isso já chama a atenção bastante para a gente. Então a gente tem aí a geneticidade, né? Com certeza. A obesidade seria um dos fatores de risco também para desenvolver a obesidade não necessariamente é um fator de risco para desenvolver a doença, mas os indivíduos asmáticos que são obesos têm um percentual maior de chance de ter episódios de exacerbação dos sintomas, de intensificação dos sintomas, mais do que os indivíduos que não são obesos. Doutor, a gente tem um dado aqui retirado de uma pesquisa que a prevalência da asma é 39% superior que aos homens no Brasil. Como é que na sua clínica o senhor verifica isso? Essa prevalência entre sexo é recorrente, é visível? Não há, eu não vejo essa diferença muito grande entre homens e mulheres com asma, não vejo essa proporção. O que a gente sabe, sim, de dado de literatura, é que a incidência da asma varia em torno, no mundo como um todo, de 10% a 20% da população. Então, a gente tem populações aí, uma sala que tenha 100 pessoas, talvez 10 a 20 pessoas tenham asma e não saibam que tem asma. Então, a incidência média é nessa faixa, de 10 a 20% da população serem asmáticos. Doutor, a gente tratando a asma no Amazonas, nós temos um dado aqui de uma pesquisa realizada entre 2008 e 2023, que contabilizaram 14 mil casos de asma e uma prevalência menor na faixa etária de 1 a 4 anos. Isso somente no estado do Amazonas, dados recolhidos pelos sistemas aí de notificação. Fala um pouquinho para a gente como é que está o diagnóstico, tratamento, incidência da asma no Amazonas. Bom, neste caso aí, como a asma não é uma doença de notificação compulsória, provavelmente foram aqueles indivíduos que precisaram internar e tiveram o diagnóstico na internação, a gente chama de AEH, né, no termo de internação para hospital, pronto-socorro, como asma, entendeu? Talvez seja até maior. O que a gente sabe é que, a partir do momento que a gente conseguiu ter acesso melhor à população a tratamento, diminuiu bastante a quantidade de internação.
A faixa etária predominante varia muito. É muito comum na infância também, como eu disse, mas é uma doença crônica, predomina a vida toda do indivíduo. E pode aparecer em qualquer idade, então não dá para ter certeza. Mas provavelmente esses dados aí são de pacientes que acabaram sendo internados e tiveram como código de internação na IH de asma. E sobre essas. A gente sabe que o Amazonas tem uma população indígena muito grande e que a suscetibilidade do indígena é maior para doenças infecciosas respiratórias. Tratando da saúde indígena, como é que o senhor sabe aí os casos de asma na população indígena? A gente não tem, ou eu desconheço assim, um dado específico sobre a população indígena, né? O que a gente sabe é o seguinte: populações que não têm muita exposição, ou melhor, que têm menor exposição, por exemplo, a antibióticos, alguma coisa, tem menos incidência de asma do que populações que já são tratadas desde a infância, que têm cuidados maiores. A gente sabe isso porque em populações subsaarianas, por exemplo, que vivem lá, a incidência de asma é muito baixa. Então acredita-se que quando o indivíduo nasce, a resposta imune para que a gente chama de TH2, que é mais predominante, ela é suprimida nesses que têm mais exposição a fatores ambientais na infância do que os que são mais protegidos. Então a incidência de asma é maior em centros urbanos. Então não tenho como te afirmar sobre a população indígena. A gente tem também muitos índios que são já aculturados, já estão envolvidos na população em todos, mas provavelmente, se a gente levar em conta esses estudos que mostram que populações subsaarianas, aqueles que são indígenas mesmo, que têm pouco contato com vamos dizer assim, a civilização, entre aspas, né, que eles também têm a cultura deles, a civilização deles, talvez tenha uma incidência menor de asma do que os que estão aqui na cidade, nos centros urbanos. Interessante. Então, aquele mitos e verdade que quem usa muito antibiótico na infância está mais propenso a desenvolver crise de asma? Que existe o que a gente chama de teoria da higienização. Então, aquele cuidado maior, expor menos a criança, ficar com todos aqueles cuidados, qualquer coisinha já pode favorecer o desenvolvimento da asma. A gente sabe que isso aí é uma coisa que tem dados de literatura que mostra isso. Não quer dizer que todo indivíduo que teve esses cuidados vai ser asmático, mas é uma incidência maior e provavelmente tem um fator, como eu disse, genético, que favorece o desenvolvimento da doença. Doutor, nossa região é sabido que nós temos aí 6 meses de sol, 6 meses de chuva, aumentando muito a umidade, a incidência da umidade pela floresta amazônica e essa relação ambiente úmido, asma, mofo, asma, como é que é essa relação sobre a umidade? A umidade em si não é prejudicial para o asmático, mas provavelmente por a gente ser um ambiente com muita umidade, a gente tem muita prevalência de mofo. E o mofo é um fator de risco para quem tem asma. Né? Nem todo asmático dizem que tem a crise por exposição ao mofo, mas uma grande parte sim. E o mofo é muito fácil. Você vai aqui mesmo no próprio prédio da faculdade, você vai encontrar paredes infiltradas, aquelas manchas escuras, pretas, aquilo é mofo, né? aquilo é aspergiloniga. E aquilo pode, no asmático, desencadear a crise. Então, para uma prevenção da asma é sempre estar num ambiente onde a umidade seja retirada para não prevalecer o mofo. Não necessariamente a umidade retirada, mas tratar aquilo. Onde tem mofo, fazer o tratamento daquilo, tirar aquela exposição daquele elemento, entendeu? Não a umidade em si. A umidade em si não é prejudicial. Tanto que, por exemplo, nesses momentos que a gente está muito quente aqui na nossa cidade, estamos no verão, bem intenso, a gente preconiza até que os indivíduos coloquem, por exemplo, um vaso ou um balde com água para manter uma umidade melhor no ambiente, porque ela não é prejudicial. O que é prejudicial é realmente a proliferação de mofo, né, nos ambientes. E com hoje, principalmente hoje, nossa cidade está recoberta de fumaça. A gente sabe que essa fumaça é oriunda de queimadas. E quais são as orientações para a população em geral não andar na rua, não estar ali no bairro, criança brincando na quadra da escola, em relação a essa aspiração da fumaça e possíveis desencadeamentos de crise de asma? Tem a questão da asma, essa fumaça que está aí presente das queimadas, ela é extremamente prejudicial, não só para os asmáticos, quanto para qualquer pessoa que tenha já uma doença pulmonar crônica, né? Ela é prejudicial a esses indivíduos. A fumaça em si, ela tem substâncias voláteis que estão dentro dela, que são extremamente tóxicas. Tem formaldeído, tem hidrocarbonetos, tem micropartículas que estão presentes. Então, todas essas causam mais inflamação dentro das vias aéreas e pode piorar crises de asma em asmáticos ou intensificação de exacerbação de sintomas em pacientes com outras doenças pulmonares. É extremamente prejudicial. O cuidado maior é o seguinte: é só olhar. No prédio mesmo do Getúlio, a gente olha ao redor, está tudo esbranquiçado pela fumaça. A qualidade do ar está muito prejudicada. Então,
Não se recomenda nessas situações fazer exercícios ao ar livre, não é ideal, tá bom? O ideal, se possível, você ficar, é lógico que isso não é uma realidade para todos, em ambientes com mais fechados, com ar-condicionado, porque realmente essa fumaça é prejudicial. Então, a atividade física no meio dessa fumaça não é o ideal. Faixas etárias, doutor. Criança e adulto, mesma orientação? Mesma orientação. Mais cuidados os extremos, os idosos e as crianças abaixo de 5 anos, e também gestantes, né? Gestantes também são prejudicados com essa fumaça que está presente aqui no nosso ambiente. Então, pessoal, isso serve como um alerta, tá? Para mães, até adultos mesmo que costumam praticar atividade ao ar livre. O nível de fumaça, a visualização dessa fumaça está bem perceptível, evitar que faça esportes, atividade ao ar livre, fazendo a inalação dessa fumaça, porque pode desencadear. E hoje é possível nos celulares você acessar aplicativos que mostram a qualidade do ar em várias áreas da cidade. Você vai ver que a qualidade do ar está muito prejudicada. Então, fazer atividade de esforço físico extenso, corrida, caminhada, sei lá, qualquer atividade em ambiente externo, exposto a essa fumaça, não é legal, é prejudicial à saúde. Inclusive, pessoal, daqui a pouquinho, quem ficar com a gente aí no podcast vai ver aqui na nossa TV, ao vivo, o monitoramento ambiental da fumaça em tempo real aqui no Amazonas. A gente tem um aplicativo que a gente vai colocar aqui. Doutor, tratamento. Foi diagnosticado, diagnóstico clínico, laboratorial. Quais são os tratamentos aí para um tratamento prolongado? A gente sabe que não tem uma cura definitiva, mas o paciente tem um tratamento que melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade respiratória. Sem dúvida. Bom, o tratamento é baseado em algumas coisas. Primeiro, o tratamento não farmacológico. Evitar a exposição a esses fatores ambientais. Fumaça do cigarro. Então, se o indivíduo mora num ambiente que tem um fumante tem que sair de casa. Animais de estimação com pelo, gato, cachorro, não são o ideal para o asmático. Às vezes é muito difícil por causa da relação que existe, né? Às vezes o doente diz, mas eu não vou largar meu pet, eu não vou largar o meu animalzinho, não sei o quê, mas não é o ideal. Mas não existe animal, pet, cão ou gato que não possa desencadear, mesmo com aqueles todos os tratamentos, tosa, sempre vai ser um fator de risco. Porque microscópio é o que está no ar. Né? Eu brinco até para os pacientes, o ideal de animal de estimação para você é peixinho aquário. Peixe aquário, pronto, tá aí, tem um pet, né? Ou tartaruga lá no quintal. Tipo um jabutizinho. Mas tem, porque muitas vezes esses animais convivem dentro da casa. Ficam no quarto do indivíduo, na cama, então ele vai ter uma exposição maior. Segundo, além dessas medidas de cuidados ambientais, existem as medidas farmacológicas. O tratamento da asma, prioritariamente, é por via inalatória. A gente tem medicamentos que controlam a inflamação das vias aéreas para justamente controlar a doença e evitar entrar em crise. Né? E a gente tem, graças a Deus, a capacidade de obter essas medicações de forma gratuita no SUS. Né? Tem tanto medicações na farmácia popular, como também medicações em programas do Estado que obtêm essas medicações de alto custo pela Central de Medicamentos do Amazonas. Para conseguir, é preciso que esses pacientes estejam dentro de um programa, né? Por exemplo, aqui no ambulatório Araújo Lima a gente tem esse programa, tem acesso a essas medicações, preenchendo os critérios clínicos, espirometria, a gente consegue a medicação gratuita para o paciente para ter um controle mais efetivo da doença. Então, e existem também outros tratamentos para situações mais peculiares. Controle de sintomas, por exemplo, sintomas agudos, medicamentos para sintomas agudos e medicamentos para o controle. Existe aquela droga de manutenção inalatória para controlar a inflamação da via aérea e evitar que entre em crise. E no momento de crise existe medicamento para crise. Não só para alívio de sintomas, como também para modular esse processo inflamatório. Então, basicamente, o tratamento é ambiental e medicamentoso. Medicamentoso. Doutor, falando um pouquinho mais aí do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2011, né, o programa para a farmácia popular ele já dispensaria medicamento de forma gratuita. E o senhor falou que a SEMAS também tem um programa, paciente diagnosticado, dentro do programa ele faz essa retirada. Aqui no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, existem alguns centros, polos, que podem fazer com que o indivíduo seja cadastrado, ele entra dentro do programa e com isso ele consegue a medicação gratuita. Um deles aqui é o ambulatório Araújo Lima, o outro são os poliatendimentos da Getúlio Vargas e da Codajás, e o outro é o Hospital Adriano Jorge. Também tem o programa de acesso à medicação quando o paciente preenche o critério, quer dizer, ele tem que ter clínica, tem que ter espirometria. Conseguindo ter todos esses dados, a gente consegue fazer o cadastro do paciente para obter a medicação gratuitamente e tratar a doença.
Então, uma informação importante para os nossos acadêmicos de medicina aí, orientar os pacientes que façam parte desse programa com diagnóstico clínico e laboratorial, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, né? Fazendo a retirada nos pontos onde são cadastrados ali dentro do programa. A gente, como eu falei, aqui no ambulatório a gente tem praticamente 3 ambulatórios com 3 colegas, né? E um deles, da doutora Socorro, ela tem um programa específico sobre a asma, que é o PACA, Programa de Assistência e Cuidado da Asma, né? E ela já tem, acho que mais de 3 mil pacientes cadastrados, né, em acompanhamento periódico. Doutor, agora para o paciente que está assistindo nossa live aí, tenho asma, acho que tenho asma, qual seria a melhor porta de entrada, o caminho que esse paciente tem que fazer para conseguir o acesso à medicação? Bom, pelo SUS é o seguinte, primeiro seria o primeiro atendimento, ou uma unidade básica de saúde, ou um serviço de pronto atendimento. As SPA e os UBS, né? E aí, quando precisar realmente, para obter medicação, nesses centros que são credenciados, que é o Ambulatório Araujo Lima, o Hospital Adriano Jorge, e os PANs, o encaminhamento desses indivíduos para esse serviço. Aí entra na via CISREG, passa pelo serviço, faz a avaliação, consegue fazer a espirometria e aí consegue obter medicação. Então é importante aí para a galera que está assistindo, que acha que tem asma, né, que acha que tem uma doença crônica de vias aéreas aí, procurar o SUS, procurar esse caminho que o doutor falou e aí ter acesso à medicação depois de diagnosticada. Doutor, a gente queria agradecer a sua atenção, queria agradecer a sua participação no nosso podcast. Nosso podcast, nós temos um canal no YouTube e também está no Spotify para serem ouvidos. Queremos deixar o convite para, caso essa situação de fumaça em Manaus aí apresente um aumento do número de casos, para que a gente tenha uma outra conversa aí comparando a detecção, diagnóstico, tratamento com a exacerbação dos casos através da fumaça. Foi muito bom tê-lo aqui. Nós agradecemos ao público da UFAM, nossos acadêmicos de medicina, farmácia, fisioterapia, enfermagem, ao corpo docente da UFAM, que nos brinda aqui com material, conteúdo técnico, de forma que um acadêmico possa utilizar, de forma que um médico também possa utilizar no apoio e que a população em geral consiga ter algumas informações sobre algumas doenças. O Telesaúde da UFAM agradece a sua participação e um abraço aí para a galera que está curtindo o Telesaúde. Eu queria deixar com o senhor a nossa última palavra sobre aconselhar as pessoas nesse momento aqui em Manaus, de fumaça, o que eu faço, o que eu não faço, esses mitos e verdades, uso máscara, não uso máscara, uma orientação sua para quem está vivendo esse momento aqui em Manaus, que pode ter uma exacerbação de doenças respiratórias, ou pode confundir doença respiratória com uma crise ali. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer aqui ao pessoal da Telesaúde pelo convite e estou à disposição em outros momentos, sempre que houver disponibilidade, que houver necessário. Quanto à questão da fumaça ambiental que a gente está vendo aí, fruto das queimadas, como eu disse, usar a máscara pode ser interessante no sentido de reter o material particulado que fica na fumaça, que é invisível ao olho, mas que está lá e retém. Mas, infelizmente, tem todas essas substâncias voláteis que vão estar presentes. Então, o que a gente sempre recomenda para os pacientes é que mantenham o seu tratamento. Por exemplo, o indivíduo que é asmático, mantenha o tratamento dele, se ele já faz de forma regular. Medicamentoso. A medicação inalada que ele utiliza para controle de manutenção da doença, para evitar entrar em crise. Segundo, evitar a exposição, sempre que possível. Então, a gente sabe que é meio complicado, porque a fumaça está aqui no ambiente, mas aquilo que a gente disse, procurar, se possível, a gente sabe que não é a realidade de todos, em ambientes refrigerados, fechados, que não consiga entrar a fumaça, né, de forma presente. E evitar, né, como já foi falado, a atividade física em ambiente externo, onde a fumaça seja muito presente. Avaliando, por exemplo, como eu disse, esses aplicativos que mostram a qualidade do ar em determinadas áreas da região. Você diz, aqui no meu bairro não dá para eu fazer a caminhada hoje, pelo menos assim externa, porque eu vou estar me sendo prejudicado, né? Então, os cuidados são esses. Manter aqueles que já fazem o tratamento habitual deles para tentar controlar a doença e evitar a exposição dentro do que é possível fazer. Pessoal, Dr. Mário Fonseca, epidemiologista, professor da UFAM. Só vou pedir para o senhor ficar um pouquinho mais com a gente aqui, que a gente vai botar na tela. Sim. O aplicativo. Olá, queridos ouvintes. Então, como foi prometido, Dr. Mário vai explanar um pouquinho aqui da nossa qualidade do ar em Manaus. Aqui a gente tem o aplicativo Selva, onde nós temos estações reais e virtuais de captação desse ar e a monitoramento da qualidade do ar.
Doutor, aqui a gente está vendo que Manaus, basicamente, nós estamos com a qualidade péssima e muito ruim nessas áreas aí na área central de Manaus, alguns bairros mais afastados, por exemplo, Colônia Terra Nova. A gente vê aqui que Tarumã, lá na pontinha do Tarumã, tem 182,8, né, de concentração de partículas no ar. Alguns bairros aqui de Manaus mais afastado, onde tem grande concentração de área verde também, está com a qualidade do ar muito ruim. Para essa situação que Manaus enfrenta hoje nós estamos visualizando aí a qualidade do ar da nossa cidade de Manaus. Quais são as orientações para quem já tem asma, a nível ambiental externo, a nível ambiental interno? O que o senhor pode orientar as pessoas aí com esse ar hoje aí de Manaus? Bom, como foi dito, né, você vê que a qualidade do ar está muito prejudicada. Isso é péssimo para a saúde como um todo, independente do indivíduo ter doença pulmonar prévia ou não. Aqueles que têm doença pulmonar prévia, o que a gente sempre recomenda é primeiro manter o seu tratamento. Aqueles que já fazem tratamento, que conhecem que tem a doença, mantenham suas medicações de manutenção para controle da doença. Segundo, mesmo mantendo a medicação, eventualmente eles podem exacerbar. A gente fala exacerbar quando ocorre uma intensificação dos sintomas e que não houve controle só com a medicação de manutenção dos sintomas apresentados pelo paciente. Nesse caso, ele tem que procurar um serviço de urgência para ser avaliado e talvez tenha que fazer tratamento dessa exacerbação, que vai implicar em medicações a mais para ter controle da doença. Segundo, tentar manter aquilo que eu falei, a proteção do ambiente, se possível ficar em ambiente refrigerado, fechado, que não haja exposição direta da fumaça dentro do local, da casa ou do quarto onde o indivíduo fica. E terceiro, evitar, né, a exposição a esses ambientes externos, quer dizer, se possível evitar fazer atividade física em ambiente externo onde essa qualidade do ar está muito prejudicada. Aqui a gente pode... Pois não. E o maior cuidado, realmente, infelizmente, isso é fruto das queimadas aqui ao redor, né, da cidade de Manaus e da própria cidade de Manaus, no entorno, todo o estado do Amazonas. A gente vai então, a primeira parte é evitar, né? A gente vai dar um zoom aqui, doutor, para mostrar aqui algumas partes do estado do Amazonas, né, na parte da qualidade do ar. Então a gente vê que a maior concentração de qualidade ruim e péssimo é ali a região metropolitana de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara. Tem alguns bolsões ali em Itacoatiara por ter mais área verde, né, com qualidade boa, moderada. E lá para o nosso interior do Amazonas, olha aqui, ó, a maioria das cidades ali perto do Acre, Lábrea, Boca do Acre, temos várias cidades aqui que estão sofrendo com as queimadas e a consequência é a qualidade do ar péssimo, ruim. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho as queimadas, os focos de queimada. A gente gostaria que o senhor desse uma explanada sobre como é que está os nossos níveis de queimada aqui, ó, perto de Rio Branco, tá, vocês podem ver, tem bastante foco de queimada. Sobre essa manutenção, essa prevenção, na verdade, das queimadas, o que o senhor pode... Eu acho que a questão das queimadas tem a questão econômica, que muitos utilizam das queimadas para preparo de terreno para cultivo da roça, né, mas também tem a questão cultural, né, de queima de lixo, ainda é muito assim, presente na nossa população. Cultural, né? Cultural. E a gente está no pleno verão amazônico, você vê que a quantidade de chuva é mínima, né? Tá chovendo, está muito quente. A fumaça em si piora esse quadro, faz um efeito estufa, quer dizer, o calor do sol, a luz do sol entra, fica mais quente, piora mais ainda e favorece mais queimadas. Quer dizer, o solo está seco, tem pouca umidade, então qualquer atividade ali que tenha de queima pode se perder o controle e se estender. O primeiro passo seria realmente a conscientização da população, se possível, de não exercer esse hábito da queimada, nem para preparar o solo para cultivo. Infelizmente, esse é um hábito muito comum, muito arraigado ainda na nossa população. E você vê que é todo em torno, e não é só no Amazonas, em toda a região amazônica. Pega ali Acre, pega Porto Velho, parte do Pará, e toda essa fumaça vai se deslocar para alguma região, ou para a região metropolitana, né, das cidades ali desses estados, e no caso aqui para os municípios e a cidade de Manaus. Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela participação. Doutor Mário Fonseca, pneumologista, professor de medicina aqui da UFAM, e esteve colaborando hoje com o nosso podcast a respeito das doenças respiratórias, principalmente
a asma, que é uma síndrome respiratória. Muito obrigado, doutor. Obrigado novamente. Se houver necessidade, havendo disponibilidade, a gente está aqui para conversar. Com certeza o senhor fará mais apresentações aqui no nosso podcast. Tá, joia. Obrigado, galera. Fiquem com um abraço. A gente se despede. Curtam nosso canal do YouTube, sigam a nossa página no Instagram. Contamos com vocês nos nossos próximos episódios. Um abraço.